Não, eu não acho que eles sejam o mesmo personagem, mas eu acho que eles são a mais nova instância de uma relação entre dois personagens dentro do universo compartilhado de Quentin Tarantino. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes de começar esse vídeo, ele é um oferecimento do meu curso de crítica de cinema, isso mesmo, eu tenho um curso que é o primeiro passo para você fazer uma carreira fazendo aquilo que você ama, que é conversar sobre o cinema. Ele está na sua terceira turma, já teve mais de 110 alunos e as vagas são limitadas, então não perca mais tempo, clique no primeiro link de descrição para conhecer o curso que tem nota 4.9 em 5 na aprovação dos seus alunos, tem um acesso vitalício com suporte vitalício por minha parte, garantia ilimitada de 7 dias, certificado e muito mais. Então não deixe de clicar aqui no primeiro link de descrição para fazer parte da crítica. Pois bem, abaixonáticos, então hoje vamos conversar um pouquinho sobre o relacionamento entre Aldo Raine, o tenente protagonista de Bastardos Inglórios, e Cliff Booth, o dublê presente em Era Uma Vez em Hollywood. Obviamente os dois personagens são retratados pelo queridíssimo Brad Pitt. Pois bem, então em 2016 o Tarantino confirmou definitivamente que existe um universo compartilhado que abrange a grande parte dos seus filmes. As únicas exceções aqui são Kill Bill, A Prova de Morte e Jackie Brown, sendo que apenas Jackie Brown não tem relação nenhuma com o universo Tarantino na questão aí de continuidade. Isso porque Jackie Brown é baseado em outra obra já pré-existente, que é um livro. O Tarantino só adaptou esse livro para as telonas. Death Proof, A Prova de Morte e Kill Bill, na verdade, são obras fictícias dentro do universo mais que real do Tarantino, que é formado pelos seus outros 6 filmes, começando aí cronologicamente com Django Livre e terminando, acredito que, em Pulp Fiction. Basicamente significa que os personagens de Pulp Fiction ou de Cães de Aluguel iriam ao cinema ver Kill Bill ou A Prova de Morte. Então são filmes que ainda habitam o mesmo universo, mas uma capacidade fictícia. Isso é confirmado pelo fato, por exemplo, da Uma Thurman interpretar uma personagem em Pulp Fiction que diz que ela tinha um piloto de televisão sobre uma mulher que é uma badass, que tem espadas, e esse piloto de TV acabou virando um filme. No caso, isso seria uma descrição perfeita aí para Kill Bill, que também tem a Beatrix Kiddo sendo interpretada pela Uma Thurman. O mesmo vale para o Randy, que é o dublê que a gente vê interpretá-lo pelo Kurt Russell, que na verdade é o protagonista do filme A Prova de Morte, mas no caso aqui, o A Prova de Morte é de fato um filme dentro do universo de Quentin Tarantino. E dentro desse universo temos muitos relacionamentos entre vários personagens e coisas. Por exemplo, a franquia de hambúrgueres Big Kahuna Burger está na maioria dos filmes Tarantino, assim como os cigarros Red Apple, que são fumados pelo Jake Cahill, protagonista do seriado Bounty Law, estrelado aí pelo Rick Dalton, um ator interpretado pelo Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood. E a gente tem vários personagens também que são, por exemplo, irmãos. O caso mais notório de todos é o dos irmãos Vega, Vincent e Vic. O primeiro ali, um dos protagonistas de Pulp Fiction, e o segundo dos protagonistas de Cães de Aluguel, interpretados pelo John Travolta e pelo Michael Madsen, respectivamente. Inclusive, muito se falou sobre um possível filme dos irmãos Vega, que seria um prelúdio a Pulp Fiction, mas agora que os atores John Travolta e Michael Madsen estão mais velhos, isso seria um pouco mais difícil. Não é impossível, porque como a gente já viu, a tecnologia de rejuvenescimento facial está cada vez mais cabulosa em Hollywood. Samuel L. Jackson e Michael Douglas, que o diga. Mas enfim, então quero falar um pouquinho aqui sobre Aldo Raine e Cliff Booth e porque eu acho que os dois têm um relacionamento. Primeiramente, os dois são veteranos da Segunda Guerra Mundial. O Aldo Raine, isso de uma maneira bem óbvia, né? Já que ele é um tenente aí, do exército americano, inclusive um dos responsáveis por matar Hitler. E sim, nesse universo aqui, o Hitler morreu queimado em um cinema. Na verdade, ele morreu fuzilado em um cinema queimando, né? Seria a descrição mais correta. O Aldo Raine, então, foi um tenente de fato na Segunda Guerra Mundial. E a gente descobre aqui em Era Uma Vez em Hollywood que o Cliff Booth também era um herói de guerra, um herói da Segunda Guerra Mundial. Apesar dessa citação vir apenas em um flashback que era sonhado pelo próprio Cliff Booth, então ele não teria acesso ao que foi dito diretamente pelo Leonardo DiCaprio, mas parece algo verídico, especialmente porque a gente tem outras referências aqui ao passado militar do Cliff Booth ao longo do Era Uma Vez em Hollywood. Outra questão interessante é a relação com esses personagens com artefatos indígenas. No caso, o Aldo Raine é parente direto de alguns indígenas, porque ele é descendente direto de um mountain man, né, de um homem da montanha que teve aí esposas indígenas, e ele também tem o apelido de o Apache. Apache, obviamente, uma tribo indígena americana. O Aldo Raine tem esse apelido por conta do seu hábito de tirar o escalpo dos seus inimigos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, que era um procedimento feito também pelos indígenas Apache. E no caso aqui a gente vê que o Cliff Booth ele utiliza mocassins, que eram vestimentas, né, na verdade,
calçados tradicionais dos indígenas Apaches, e ele também tem uma tatuagem de um índio Apache no seu braço. Então você vê ali uma conexão direta também nesse sentido. Uma das questões mais interessantes, entretanto, é a escolha de disfarce do Aldo Raine na última missão dos Bastardos, em que ele encarna o dublê Enzo Gorlami. E aqui, Cliff Booth, obviamente, um dublê de Hollywood também. E, inclusive, os dois já trabalharam com o queridíssimo Antônio Margheriti. No caso, o Antônio Margheriti foi o disfarce do Donnie, o Bear Jew, o urso judeu, que é interpretado pelo Eli Roth. E o Antônio Margheriti foi um diretor de fato que dirigiu filmes aí, tanto na realidade quanto no universo Tarantino. E, no caso, ele dirigiu um dos filmes estrelados pelo Rick Dalton, que, obviamente, teria aí a participação do Cliff Booth como dublê. Então, a gente tem aí mais uma conexão, o Antônio Margheriti, no caso, o Antônio Margheriti primeiro como disfarce, depois como diretor de fato. E claro, a gente também não pode desprezar o fato de que os dois personagens são interpretados pelo Brad Pitt. Inclusive, o Tarantino já confirmou que há uma relação direta entre o Aldo Raine, o tenente herói de guerra, e um personagem interpretado pelo Brad Pitt no filme True Romance, o filme que foi escrito pelo Quentin Tarantino e dirigido pelo Tony Scott, mas que ainda assim faz parte do universo Tarantino, assim como o filme From Dusk Till Dawn, que é Um Drink no Inferno, dirigido pelo Robert Rodrigues. Apesar desse segundo ser parte daquele universo fictício habitado também por Kill Bill e A Prova de Morte. Então, o Brad Pitt já tem uma relação direta a outro personagem que ele mesmo interpreta, então para mim seria perfeitamente razoável os dois personagens aqui interpretados por ele como protagonista serem relacionados. Então a minha teoria é a seguinte: o Cliff Booth foi realmente um veterano de guerra que lutou em conjunto com o Aldo Raine e, por algumas questões de afinidade, acabou se aproximando do Apache e adquirindo algumas coisas, algumas questões que eram da identidade do próprio Aldo Raine. Eu não acredito que os dois sejam o mesmo personagem, porque o Aldo Raine tem uma cicatriz bastante proeminente no seu pescoço e também ele já tinha uma idade um pouco incompatível com a do Cliff Booth durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que o Aldo Raine, na verdade, foi um superior ao Cliff Booth, talvez seria ali um sargento, alguma coisa assim, e o Aldo Raine um tenente. E aí ele adquiriu vários traços de personalidade do seu tenente, vários gostos, várias questões assim, e levou para a sua vida como um dublê, que era justamente o disfarce utilizado pelo Aldo Raine. Então essa aqui é a minha teoria de como Aldo Raine e Cliff Booth são relacionados no universo Tarantino. Se vocês gostaram do vídeo, clique no marcadão para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, e fazer parte da crítica, e claro, antes de conferir também o meu curso de crítica de cinema, que é o primeiro link da descrição aqui desse vídeo. Então esse YouTube, até a próxima.